Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para cultuar ao Senhor conosco. E nós já estamos chegando na metade do ano, juntos para compartilhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu não sei como foi a sua semana, mas nós estamos vindo aqui para prestar um culto por tudo aquilo que Deus nos fez durante toda essa semana. São lutas, mas com o Senhor nós temos vitórias. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos neste momento para cultuar ao Senhor. Só o Senhor merece toda a nossa adoração. Pai eterno, nós suplicamos para que o Senhor aceite o nosso louvor, apesar de nós. Nós somos imperfeitos, mas queremos dar o melhor para o Senhor. Pai eterno, nós estamos com o coração aberto para ouvir o desafio da Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Fala, Senhor, conforme a Tua vontade. Incomoda o nosso coração para que possamos andar cada vez mais nos pés do Senhor Jesus, imitar ao Senhor Jesus e fazer diferença na sociedade que temos vivido. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós clamamos ao Senhor, pela nossa geração. Homens fracos e fiéis que guardaram coração, venha nos fortalecer, é nossa oração. Tu és santo, verdadeiro,
ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom, né? Podemos estarmos juntos, nem que seja virtualmente, mas podemos juntos voltar a olhar para a palavra do Senhor, a meditar, poder juntos orar, adorar o Senhor. Isso para nós é tão importante, principalmente nesse período, né, que nós estamos isolados, que estamos vivendo com toda essa situação que nós temos vivido. Mas feliz por sermos igreja, feliz por sermos corpo, feliz por estarmos juntos. Eu quero então convidar você nesse instante a abrir tua Bíblia comigo, lá no Evangelho de João, João capítulo 13, eu quero começar lendo a partir do versículo 1. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Enquanto você vai se localizando aí, João capítulo 13, do capítulo 13 até o capítulo 17, você vai ver que a toada, né, a trilha é a mesma, né? O Senhor Jesus, ele para aqui para instruir os seus discípulos, para dar alguns ensinamentos. Sabe aquela ideia de preparar os discípulos tanto para a obra que eles precisavam fazer, como também para a despedida de Jesus. Jesus aproveita esse final, tanto que nós chegamos no capítulo 17 de João, nós vemos ali Jesus orando, né, pelos discípulos. Então, é uma jornada aqui muito interessante para que nós possamos pensar um pouco. Vamos ler então João capítulo 13, a partir do versículo 1, estou lendo aqui na NVI, que diz assim:
Um pouco antes, versículo 1, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhes fazendo, mais tarde, porém, entenderão. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Você está limpo, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entenderam o que eu lhe fiz? Vocês me chamaram mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sou, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-vos os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós estamos já há alguns dias, não vou me arriscar a falar quanto tempo, em quarentena, num período difícil. Muitos de nós precisamos sair, precisamos trabalhar, mas tudo mudou. Já não é mais aquela mesma rotina de sair para o trabalho, pegar muitas vezes toda a situação que existia antes. Mudou muita coisa, muitos estão trabalhando de casa, então toda uma situação atípica. Todos nós vivendo esse processo de quarentena, muitos de nós na expectativa que esse mês que se iniciaria mudaria alguma coisa ou teria alguma situação. Não tem. Estamos na mesma situação. Estamos vivendo realmente essa fase desse isolamento, distante. E aí eu comecei a pensar, nessa ideia de um isolamento, de estarmos distante de pessoas que nós amamos, de estarmos distante da igreja, distante de tantas situações que mesmo quando hoje nos reunimos, fica um negócio meio que estranho, Você fica aquela situação. E eu comecei então a refletir e pensar, será que essa quarentena, esse isolamento, será que para muitos não tem refletido a vida espiritual que vivia antes da pandemia? Porque muitas vezes a aglomeração, muitas vezes estar com muitas pessoas, muitas vezes a festa, ou até mesmo as tristezas, encobre algumas coisas, encobre aquilo que nós temos vivido no nosso interior, que muitos não sabem, só muitas vezes a pessoa e Deus. E ali se acostumou com essa ideia, e continua. Então muitos que no período da pandemia, que estão vivendo esse isolamento, já vem vivido um isolamento espiritual há muito tempo. Não tem alguém para caminhar juntos, não tem alguém para apoiar no dia a dia, para dar um ombro para chorar, para dar um ombro realmente para, aquela mão estendida. Muitos de nós, querendo ou não, a quarentena só revelou aquilo que nós estávamos vivendo. E nós temos, então, a oportunidade de, desse período, mudar essa história, ou de, pelo menos, tentar mudar essa história. Por que viver só? Nós, como seres humanos, não fomos feitos para viver só, fomos feitos para viver em comunidade, em sociedade, em realmente nos relacionar com as pessoas. E para muitos, tem sido um tempo difícil.
porque até então algumas coisas poderiam ser feitas, mas hoje não. Hoje muitas vezes temos nos encontrado dentro dos nossos lares com a realidade daquilo que nós somos, olhando diante dos espelhos e entendendo, porque não há mais algumas situações, não há, porque para muitos, às vezes uma chamada de vídeo ou um telefonema não é mais o suficiente, porque precisa do contato. E quando eu paro para pensar nesse texto que nós lemos, onde eu começo a ver Jesus preparar os seus discípulos para o ministério que ele entregaria, para a partida de Jesus, para tudo aquilo que aconteceria, a primeira situação que Jesus começa a tratar com eles, porque até então ele vem num processo, né, de caminhada, discussões com os judeus, as incredulidades, tantas coisas que vai acontecendo. Só que quando chega no capítulo 13, que vai iniciar a Páscoa, a festa, Jesus começa a tomar todo um zelo, um cuidado para mostrar a eles algumas coisas. Porque até então Jesus tem se apresentado como Senhor, se apresentado como Todo-Poderoso, como aquele tem... A partir do capítulo 13, Jesus começa a mudar a tônica. E o versículo 1 vai dizer, um pouco antes da festa da Páscoa. Sabe aquela ideia, um momento antes, e João, que trata isso com mais detalhe, diz que Jesus, sabendo que era o tempo, já sabendo, sabe aquela visão assim, olha, já está chegando os meus dias, né, vai para se cumprir, né, o que está para acontecer, então vem para agora, eu preciso ser certeiro, porque o meu tempo agora está curto. Se já estava, agora está realmente, vamos dizer assim, nas prorrogações. Então eu preciso agilizar, eu preciso entender tudo isso e ser muito assertivo. Então o versículo 1 diz que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Quando Jesus chega ao ponto de entender, olha, está chegando o meu tempo, está chegando realmente o momento da minha partida, eu vou voltar para o Pai, ele começa a declarar algumas verdades extremamente importantes, que vai dizer na continuação do versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E uma das primeiras coisas que nós precisamos entender e colocar no nosso coração, independente de como está nosso sentimento, a nossa emoção, ou até mesmo a nossa vida espiritual, que quando Jesus ama, Ele ama até o fim. Ele ama, não é a situação não, olha, Ele ama, mas, sabe, não há uma ideia de uma condição para o amor de Deus. Não há uma condição para o amor de Cristo. Aquele que ama, ama até o fim. Então, a primeira situação e a primeira coisa muito básica que eu quero deixar nos nossos corações, começando do meu e partindo para o teu, é que o Senhor ama. E Ele ama independente e Ele ama até o fim. Ele não ama por um período, Ele não ama simplesmente aqueles que se declaram crentes cristãos, ou qualquer nominal que possa existir. Ele ama, diz, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Ele nos ama, e isso precisa estar muito claro no nosso coração, porque às vezes quando nós estamos para terminar algo, estamos para deixar, parece que a gente vai meio que baixando a guarda, parece que vamos mais levando, como diz o velho ditado, meio que no banho-maria. Então vamos levando, vamos deixando acontecer. Jesus não, Jesus intensifica. Jesus quer mostrar aos seus discípulos que há algo ainda a se fazer, que há algo importante a viver, que não dá para parar, não dá para baixar a guarda agora, porque existe coisa a ser feitas. E nós estamos na mesma situação, vivendo, né, em isolamento, vivendo nos nossos lares sem poder ter contato. Espera aí. Será que realmente precisamos ficar sem contato? De repente não podemos ter um contato físico. Mas para quais as pessoas que nós temos orando? Para quais as pessoas que de repente temos tido um contato, né, virtual, que com certeza faz bem, que com certeza é importante. Nós estamos no isolamento imposto diante dessa pandemia, mas isso não quer dizer que precisamos viver nesse isolamento. Podemos estar afastados uns dos outros, mas não precisamos parar de nos comunicar, não precisamos parar de orar um pelo outro, de cuidar um pelos outros, mas parece que muitas vezes preferimos, né, ficar ali meio que no nosso porãozinho, vendo o que vai acontecer. E se alguém de repente não me liga ou não manda mensagem, eu fico chateado, eu fico triste. Mas por que não partir de nós?
Por que não partir? Porque ainda não acabou. Quando isso vai acabar, toda essa situação, nós não sabemos. Mas para que muitos de nós temos feito plano para viver quando a pandemia passar, quando as coisas passar, por que não fazer plano para hoje, para o dia de hoje? O que eu posso fazer hoje para ser bênção na vida de alguém? De alguém que de repente possa estar sentindo só, porque com as pessoas que a gente conversa, ele vai dizer, fulano mandou mensagem, foi tão bom, a pessoa me ligou, foi tão gostoso, coisas que fazem parte, mas muitas vezes nós estamos tão tristes, tão desconfiados de tudo, que nós preferimos nos fechar. Mas a igreja de Cristo não é o fato de simplesmente nos reunir num galpão, ou num salão, ou num templo. A igreja de Cristo ela é feita de relacionamento. Então nós podemos estar no isolamento, mas viver ele é uma escolha nossa. Estar sozinho é uma escolha nossa, continuar caminhando sozinho é uma escolha nossa. Nós temos pessoas a quem nós podemos ter cuidado, podemos cuidar. E o Senhor Jesus, ele tinha essa preocupação de mostrar que isso era importante. E por mais que pudesse existir problemas, por mais que pudesse existir dificuldade, ele não parou, porque o versículo 2 diz que estava para ser servido o jantar. E Jesus já sabia quem iria trair. Jesus já sabia que uns que estavam com ele, aquele que metia a mão no prato com ele. E pensa no nível de intimidade, né? Eu acredito que muitos de nós, quem faz isso são as nossas esposas. Você está comendo alguma coisa, chega lá e pega do seu prato, e aquelas coisas. Porque é um nível de intimidade, né? De pegar um lanche, morder, e Jesus está dizendo, essa pessoa a qual eu tenho intimidade, vai me trair. Era um motivo, é um motivo para muitas vezes, não, eu não vou fazer, porque olha, às vezes eu quero confiar, às vezes eu faço, mas vem pessoas e me decepcionam. Sim, mas só vai olhar só para o mal. Nós temos uma dificuldade que às vezes nós só conseguimos olhar para o negativo, não conseguimos olhar para o positivo, de pessoas que nos abençoam e de pessoas que têm vivido ao nosso lado. Jesus passa por esse processo, entendendo que o seu fim estava chegando, que o seu ministério estava chegando, e ele declara o seu amor, ele declara, né, que amou e amou até o fim. Ele entende, né, ele já sabe que alguém iria trair, mas mesmo assim, Jesus faz um ato que naquele momento é muito estranho. Por isso que não é difícil entender, né, a visão de Pedro. Porque quem de repente já morou no interior, ou já passou pelo interior, principalmente quem trabalha na lavoura ou alguma coisa assim, sabe quando você sai da lavoura, você chega em casa, a primeira coisa você toma um banho, mas ali são muitas vezes, né? Na minha cidade era muito normal, dali 4h30, então você vai e toma um banho. Só que de 4 até o horário que você vai dormir, ainda passa um bom tempo. Então você vai caminhar, às vezes chinelo, naquele terreiro, aquela coisa maravilhosa que tem na terrinha boa, que alguns já o conhecem. Então chega no final disso, você não vai tomar outro banho, porque você está limpo, mas o seu pé, ele está sujo. Então o que fala? Era normal, eu cresci muito ouvindo isso. Beto, vem lavar o pé para dormir. Era a frase, a última frase do dia, né? Vem lavar o pé para dormir, né? Quando estava na casa dos meus tios. Então era uma forma, e isso acontecia. Só que naquela época, diante de um senhor, quem fazia isso era o escravo. E para lavar o pé de alguém, não precisa de muita habilidade, né? Se nós pegarmos os nossos filhos pequenos, consegue lavar um pé. Pega ali uma água, né? Ali lava o pé, tira, secou, maravilha. Então era um escravo, que podia ser qualquer escravo. Um escravo, vamos dizer assim, se escravo tivesse uma hierarquia, seria o mais ralezinho, porque era algo simples de fazer. Qualquer um poderia fazer. E jamais um senhor faria. Jamais um senhor se curvaria diante dos teus para fazer isso. E Jesus, diante, né, dos seus discípulos, na Páscoa, num momento muito oportuno, de festa, de alegria, Jesus muda todo o protocolo. Jesus muda toda a história. E Jesus então pega, né, tira do seu manto, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E é onde ele tem aqui esse embate com Pedro. Porque Pedro assusta. Pedro olha para o Senhor, olha para o seu mestre, aquele a qual estava ensinando, aquele a qual ele estava seguindo, aquele a quem para ele era o referencial. Ele falou, o Senhor jamais vai se curvar diante de mim. Eu que tenho que curvar diante. O Senhor vai se curvar diante de mim para lavar os meus pés? Jamais. Eu falo, Pedro, você não está entendendo nada. Eu falei, então lava as mãos e lava a cabeça. Eu falei, também não precisa. Mais uma vez mostra que Pedro não estava entendendo.
que Pedro não tinha entendido o que estava acontecendo. Só que quando começa, indo para o final dessa parte que nós lemos, diz que quando terminou de lavar os pés, versículo 12, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao lugar. Então lhe perguntou: vocês entenderam o que eu lhe fiz? A questão que a gente precisa parar um pouco é: será que nós temos entendido o que Jesus tem feito nas nossas vidas? Será que nós temos entendido o que Ele tem feito por nós? Às vezes não. Sabe por quê? Porque nós nem sabemos o que Ele tem feito. Nós nem conseguimos ver. Porque muitas vezes a nossa vida é pautada por reclamação, ou então pautada por procurar alguma coisa para ocupar o tempo ocioso. De repente aí não estamos aguentando ficar dentro de casa, já não estamos aguentando a rotina, e estamos criando situações, criando coisas para passar o tempo e não conseguimos ver o que Deus está agindo. Será que nós realmente cremos que mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa pandemia, com muitas vezes perdendo pessoas queridas que amamos, indo embora, morrendo, outros tantos num leito de hospital sem sequer ter uma visita? Às vezes a notícia que tem é que um assistente social liga para dizer como está e de repente não passa a informação. Mas será que diante de todo esse quadro, será que diante de toda essa situação, será que nós cremos, entendemos e confessamos a cada dia que nada saiu do controle do Senhor? Que Deus tem o controle de todas as coisas? Por mais que isso venha começar a nos afetar, por mais que isso venha nos trazer dor, tristeza ou qualquer tipo de situação, será que nós declaramos: olha, Deus não perdeu o controle, pelo contrário, Ele tem o controle de todas as coisas? Se eu creio que Ele tem o controle de todas as coisas, eu preciso ter essa resposta que Jesus pergunta aos seus discípulos: vocês entendem o que eu lhe fiz? Será que nós já paramos para pensar na rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de servir? Porque o que Jesus mostra, se a gente for pela internet, você vai ver nessa passagem tantos comentários de uma esfera espiritual, o que significa isso. Não estou entrando nessa discussão. O que eu estou entrando é Jesus dizendo, continuando no versículo 13, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. E quando a gente volta lá no começo do texto, diz que Jesus sabia que Deus já havia entregado tudo a ele. Diz aqui no versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus sabia que Deus o havia entregado toda a autoridade, que Deus havia entregado todo o poder, que Ele era o unigênito de Deus, que Ele tinha uma obra. Mas isso não deixou de lado a ideia de servir. Jesus mostra aos seus discípulos que é importante servir. E a pergunta é, acredito aqui, numa conta muito rápida. Estamos há mais de 60 dias em quarentena, desde março, se eu não me falha a memória, a partir do dia 22 ou dia 23 de março. Muitos de nós, de repente, já estamos esse período todo sem nos ver, sem nos relacionar, sem estarmos juntos. Mas a pergunta é, nesse período, você tem usado para abençoar alguém, para servir alguém, para cuidar de alguém? Porque muitas vezes nos fechamos, mas esse não é o intuito de igreja. O intuito de igreja é o desejo de sermos um, assim como Cristo é um com o Pai, de realmente estarmos unidos, de termos o zelo de cuidado. Nessa semana que passou, estava ouvindo uma conferência chamada Aliançados, e essa é a ideia, como corpo de Cristo, temos uma aliança, de termos cuidado, porque diz Jesus, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhe fiz. Digo a verdade, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que me enviou. Aqui não está discutindo graduação, não está discutindo quem é maior ou quem é menor. Jesus deixa bem claro, o escravo não é maior do que o seu senhor, o mensageiro não é maior do que a mensagem, não é maior do que aquele que enviou. Mas tudo é questão, independente do cargo, independente da posição, isso não nos impede de servir. Jesus está mostrando que Ele como mestre, que Ele como Senhor serviu.
parou ali para lavar os pés, como o Senhor. Ele falou, olha, é como, né, fazendo uma tradução minha, entendendo interpretar isso aqui da melhor maneira, olha, o meu senhorio, eu sou senhor, eu sou mestre, mas isso não me impediu de servir. Isso não me impediu de lavar os pés. E a pergunta é, o que tem nos impedido de lavar os pés dos nossos próximos? O que tem impedido nós de lavarmos o pé, como nós saímos do mês de maio falando de família, o que te impede de lavar os pés da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos? Você fala, não, isso é tranquilo, vou pegar ali uma água quentinha, morninha, vou colocar. A ideia aqui, pelo menos o que eu entendo aqui, não está sendo simplesmente na ideia de pegar uma bacia com água morninha, da melhor forma possível, e lavar os pés, massagear os pés. Mas a ideia maior é de servir. É de realmente e um servir, não é simplesmente um servir de agradar a pessoa, de dar aquilo que a pessoa quer. Não, mas um servir de dar aquilo que a pessoa precisa. E o que nós mais temos precisado? De fé, que a nossa fé aumente, que a nossa esperança aumente, que o nosso relacionamento com o Senhor aumente. Então, para mim, a ideia é de servir, porque Jesus está falando, olha, vocês já estão limpos, vocês já estão salvos, vocês já têm a vida eterna. Agora o que precisa é o quê? É auxiliar para que vocês possam continuar essa caminhada. Muitos de nós, o que nós estamos precisando, o que muitos estão precisando, é simplesmente uma palavra de esperança para continuar a caminhada, para continuar a jornada. Muitos já estão salvos, muitos já estão em Cristo, muitos já fizeram essa decisão, mas não quer dizer o fato que fizeram a decisão, que estão com Cristo, que não tenham dificuldade. Não quer dizer que tem Cristo, que de repente nessa caminhada não vamos pisar num espinho. Não quer dizer que nessa caminhada, de repente, não vai ter uma torção. E de repente precisamos parar e ali arrancar esse espinho com cuidado, para que o pé possa ser curado para continuar a caminhada. Já parou para pensar que muitos dos nossos irmãos, de pessoas que de repente estão do nosso lado, com esse período de pandemia, com esse período de isolamento, tanto na saúde, no emocional, no espiritual, já não estão conseguindo caminhar mais. Estão com os pés sujos, e com os pés sujos estão impedidos, né? Porque não sei na sua infância, mas se tinha algo que era passível de uma boa surra, era dormir com o pé sujo. Era algo complicado. Sujava o lençol, sujava o cobertor, e ia no outro dia o negócio. Então não tinha como, para dormir precisava do pé limpo. E para caminhar com o Senhor, para caminhar essa vida que nós temos, nós precisamos também estar com os nossos pés limpos, com os nossos pés firmes, com os nossos pés prontos para caminhar, com os nossos pés prontos a direcionar outras pessoas, a caminhar até outras pessoas e poder servir. Nos nossos dias, parece que a igreja no geral está com tanto mimimi, tanto nhenhenhen, nhanhanhá, nhinhinhi, sabe? Tanto detalhezinho, detalhe aqui, detalhe lá, que muitas vezes paramos para mandar mensagem, que de repente se parasse aquela mensagem e não mandasse ela, e mandasse uma mensagem de esperança, será que não teria feito muito mais efeito? Não estou dizendo que nós não precisamos mandar mensagem para solucionar problemas, para questionar dúvidas, para tirar algumas situações, faz parte do nosso dia. Mas tem algumas mensagens, até essa semana conversei isso com meu filho, também comentei isso num devocional que eu compartilhei, que quando nós escrevemos uma mensagem, eu deveria perguntar, vai edificar? Vai trazer esperança? Ou não? Não, senão não manda. Porque, irmão, se o Senhor tem nos abençoado nesse tempo, porque ficamos pensando, imagina passar esse período todo sem internet, sem todo esse meio com o qual nós podemos comunicar, podemos distrair, acho que seria muito complicado. Mas o Senhor tem nos abençoado, e nós podemos abençoar, e às vezes não fazemos. Podemos servir, e às vezes não fazemos. E Jesus, porque lembrando aqui, Jesus está na Páscoa, daqui ele vai para o monte orar, e do monte ele sai preso. Ele sai preso. Preso, ele vai para uma masmorra, é espancado, é torturado, é colocado uma coroa de espinho na sua cabeça.
No outro dia, ele carrega, né, ali uma cruz pesada. Todo aquele processo até culminar na sua crucificação. Mas antes disso, ele não parou para viver o que ele queria. Peraí, está chegando meus últimos dias, deixa eu fazer o que eu quero. Ao contrário, né, nós vemos aqui Jesus e podemos ver também Judas. Judas que simplesmente pensou em si, simplesmente procurava uma forma de trair Jesus, de agradar o seu coração, de servir a si mesmo. Enquanto Jesus, sabendo de tudo aquilo que iria acontecer, de que estava para vir, né, os momentos mais dolorosos da sua vida, ele se preocupa em servir os seus discípulos, em mostrar aos seus discípulos que ele o amava, e amava até o fim, que ele tinha todo o poder, mas tinha também um amor pela vida deles. E ali ele mostra isso de a prática, mostra isso servindo, mostra isso mostrando, olha, eu estarei com vocês. E muitas vezes, em momento de dor, é o momento também que nós podemos servir. A dificuldade é o momento também que nós podemos servir. Eu gostaria muito de que nesse mês de junho, que nós estamos aí iniciando, que nós pudéssemos servir. Servir da forma que o Senhor nos der. Sabe, de mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo. Faça isso. Né? Para a maioria das pessoas que eu ligo, depois eu pergunto, posso orar por você? E oro, faça isso. Ligue para alguém, fala, olha, eu ouvi a mensagem, eu quero ligar para orar com você. Faça uma chamada de vídeo, olha, eu estou te chamando de vídeo porque eu quero orar por você. Peça ao Senhor, olha, Senhor, eu quero mandar uma mensagem para tantas pessoas, mas uma mensagem de esperança, uma mensagem de mostrar para essa pessoa, você não está sozinho, a igreja está contigo. Estamos em isolamento, mas não só, espiritualmente nós não estamos só, espiritualmente nós temos pessoas que estamos orando. E é gostoso, né, quando nós ouvimos pessoas orar por nós. Você está num grupo e ali alguém está orando pela tua vida, alguém mandou uma mensagem orando por você. É algo tão significativo, é algo que enche o nosso coração. E se é bom para nós, por que não fazer? Se fomos servidos, por que não servir? Se alguém lavou os nossos pés, por que agora não lavar? Porque, irmãos, tem pessoas que estão prostradas. Tem pessoas que estão com dificuldade no caminhar. Tem pessoas que estão passando por momentos difíceis. E o nosso Mestre, o nosso Senhor, nos ensinou que é importante estarmos juntos, que é importante lavar os pés, que é importante preparar os pés desses nossos irmãos, para que eles possam continuar na caminhada. Porque pessoas estão lavando os nossos. Pessoas estão massageando os nossos pés, para que nós possamos continuar a caminhada. E a pergunta é, será que nós temos feito? A pergunta é, vocês entendem o que Jesus fez? Será que nós entendemos o que Jesus fez? O versículo 17 que nós lemos no final diz, agora vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Muitos de nós buscamos felicidade. Muitos de nós achamos que com o término dessa pandemia, com o término desse isolamento, nós não temos a mínima noção de quando isso acontecerá, que nós seremos felizes. Mas a gente sabe que não é. A gente sabe que muitos de nós, a pandemia vai acabar, vamos descobrir uma vacina, né? Tudo isso vai acabar. Mas o que não vai acabar é o nosso egoísmo para muitos, a nossa indiferença. Porque tudo bem, quando acontece algo trágico, todos se manifestam. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil ir para a rede social, ir para muitos lugares. Agora o difícil é olhar para quem está do nosso lado e começar a servir, e começar a ser diferença na vida dessa pessoa. A pandemia vai passar. Mas será que também que o nosso isolamento vai passar? Porque muitos não estão isolados só agora. Muitos não estão em isolamento simplesmente a partir de março, quando foi decretado o isolamento, Tem muitos que já estão no isolamento há anos, há dias, há muito tempo. E continuam simplesmente agora, só se deu algo no físico. E o meu convite, mude isso. Você pode pensar, poxa, como seria bom se essa semana eu tivesse recebido uma mensagem? Como seria bom se essa semana alguém tivesse me ligado? Inverte isso. Ligue para alguém. Plante isso no coração de alguém, leve a esperança para alguém, compartilhe com alguém, ore por alguém.
E com certeza, Deus vai levantar pessoas para fazer por você. Porque essa é a igreja. E o que nós precisamos é realmente viver como igreja, um pastoreio mútuo, onde cada um cuide do outro, onde cada um pode zelar, onde cada um se preocupe, onde cada um é assistido. Não assistido simplesmente no momento de dificuldade, não assistido simplesmente no momento de dor. Porque é bom quando nós ligamos para alguém, e aí, como que você está? Estou bem, graças a Deus, Deus tem abençoado. E a pessoa vira, mas agora estou melhor ainda, porque podemos conversar. É bom isso. Então, meu querido, se realmente queremos ser felizes, não é a questão geográfica que vai tirar isso de nós, porque nós somos felizes quando nós entendemos o agir, quando nós entendemos aquilo que o Senhor fez e praticamos, porque o nosso mestre nos ensinou. E se Ele é o nosso mestre, se Ele é o Senhor da nossa vida, se Ele é o Rei da minha alma, e se Ele continua tendo o controle de todas as coisas, então eu posso pegar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele diz, e praticar. Pegar aquilo que Ele fez e ensinar. Aqui nós temos uma escolha muito básica nesse texto para nós encerrarmos. Teremos a atitude de Judas, que olhou somente para ele, olhou somente para aquilo que ele poderia conquistar, somente para aquilo que ele poderia tirar de bom naquele momento, e sabemos o fim dele, porque ele não foi feliz. Sabemos que ele termina com um suicídio. Ou vamos seguir o exemplo do nosso mestre, que mesmo sabendo que ia passar um momento difícil, uma dor profunda, mas ele decide por servir. Então, meu querido, que tomemos a decisão de servir. Porque sabe onde mora a felicidade? No servir. Quando nós vemos que com o nosso pouco, e lavar os pés, como eu disse, um escravo simples, uma criança sabe fazer, é nas coisas simples que nós glorificamos ao Senhor, é nas coisas simples que nós adoramos ao Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Feche teus olhos, aí onde você está, e vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, e o meu desejo, Senhor, é que o Senhor nos ensine a servir. Parece que nos dias atuais, servir é uma palavra parece que tão estranha, porque servir parece que é só simplesmente quando entregamos uma cesta básica. Claro, isso faz parte, é importante. Servir parece só quando eu estendo uma mão para um auxílio a alguém, também faz parte. Mas esquecemos, Senhor, que servir também é quando nós temos a oportunidade de lavar os pés dos nossos irmãos, de realmente, ó Deus, poder preparar para que esse irmão possa continuar a caminhada, não ser pedra, ó Pai, no caminho, não ser um empecilho, pelo contrário, ó Pai, irmos na frente limpando o caminho, para que os nossos irmãos possam a cada dia mais ter uma vida devocional diante do Senhor, possa, ó Pai querido, ter cuidado um do outro, possa servir um ao outro, possa zelar um pelo outro, possa viver o Teu querer e a Tua vontade. Nos leva a entender isso, Pai, que servir é algo simples, não precisa de muito mistério, não precisa de muito dinheiro, precisa simplesmente de disponibilidade, precisa simplesmente orar e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eis aqui o meu celular, eis aqui o computador, eis aqui as minhas redes sociais, usa a minha vida segundo o Teu querer e a Tua vontade, e que nós possamos, Senhor, usar essas ferramentas para servir, usar essas ferramentas para lavar os pés daqueles que estão com os pés feridos, com os pés cansados, com os pés desanimados. Nos ajuda, Deus, a realmente a viver igreja, nos ajuda realmente a ser igreja, para que o Teu nome possa ser a cada dia glorificado, e aqueles, ó Pai, que vêm de fora, aqueles que olham para as nossas vidas, possam, ó Pai, ter o desejo de fazer parte dessa família, de ter o desejo de ser parte desse corpo, porque sabe, ó Pai, que nesse corpo, quem entra nele é cuidado, quem entra nele é servido, quem entra nele, ó Pai, não tem dificuldade, pode até ter dificuldade, mas ele não passa pela dificuldade sozinho, porque nós somos um corpo, e como um corpo nós cuidamos uns dos outros. É o que eu oro, Senhor, e agradeço a Ti, no nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e para sempre. Você pode dizer amém? Amém, meu querido. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? E só um aviso para vocês:
Acompanha as nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, Instagram, YouTube, tudo aquilo que nós temos, WhatsApp, porque são através deles que estão os nossos comunicados, nossos avisos. Tem muita coisa boa acontecendo aí, muita coisa legal, então que você pode acompanhar. Se você não tem, entre em contato com a gente para que a gente possa aí adicionar e você possa acompanhar tudo e não perder nada. Tá bom, meu querido? Um beijo no coração, fique com Deus, uma excelente semana, em nome de Jesus, e já decida aí para quem você vai ligar, para quem você vai compartilhar essa semana aí da esperança do Senhor. Um beijo, fica com Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. provar a tua